5º episódio do Mulheres Reais. E vocês não têm noção quem tá aqui do outro lado dessa mesa. Não podia ser alguém mais especial do que essa mulher. É da nossa região, eu já vou apresentar ela. Antes de contar, eu quero agradecer aos nossos 4 patrocinadores, porque sem eles o nosso projeto não estaria no 5º episódio, sabe? Eu sou muito grata aqui de estar tomando mate com mulheres tão maravilhosas. E claro que se eu falar em chimarrão, tem que falar, né, Ervateira Tomeleiro, né, que é nossa, aqui da nossa terra, Santo Augustense, né, aquela erva saborosa, verdinha, que dá todo um sabor especial aos papos, às rodas de chimarrão, de conversa, assim como a nossa aqui do Mulheres Reais. O chimarrão é nosso fiel companheiro e não poderia ser diferente, né? Não pode ser outra erva, tem que ser a tomeleira que todo mundo ama, que faz parte do nosso dia a dia, nas empresas, nas nossas casas. E esse detalhe carrega todo o simbolismo do chimarrão: conexão, afeto e boas conversas. Sicredi é uma instituição financeira que vai muito além de oferecer produtos e serviços bancários. É um agente de transformação. Com o Sicredi, o dinheiro movimentado fica na região, impulsionando o crescimento local, apoiando empresas, fortalecendo o agronegócio e ajudando pessoas a realizarem seus sonhos. Assim como o Sicredi ajudou a realizar o nosso do Mulheres Reais, né? Cada investimento, cada crédito concedido, cada projeto apoiado tem um impacto direto na vida das pessoas que vivem e trabalham ao nosso redor. No Sicredi é ter com quem contar. Obrigada, Sicredi, também. Nosso terceiro patrocinador, Andréia Gourmet, porque a comida tem o poder afetivo único. Ela aquece, aproxima, carrega memórias, exatamente como as histórias que a gente conta aqui, né? O restaurante Andréia Gourmet fica em Santo Augusto, oferece almoço de segunda a sábado e também faz eventos, né? Aquele diferencial do teu evento com a comida da Andréia Gourmet. Obrigada, Andréia. Ideal Planejados, nosso 4º apoiador, assim como nossas entrevistas que transformam histórias em inspiração, a Ideal Planejados transforma ambientes em sonhos realizados, levando beleza, funcionalidade e felicidade para tantas pessoas e empresas. Assim como eles transformaram esse ambiente aqui para a gente conseguir fazer o nosso podcast, pode transformar tua empresa, tua residência, pensou em reformar um ambiente, pensou num móvel novo ou reformar toda a casa, uma empresa nova, lembra da Ideal Planejados, porque eles têm comprometimento, ética e tudo que você precisa quando pensa em móveis. A nossa 5ª convidada, então, vou passar o chimarrão para ela. É a Jéssica Taborda. Gente, sabe por que eu falei que a Jéssica é tão especial? A Jéssica fez a música do nosso projeto ano passado. E ela captou toda a essência do projeto. Foi um rearranjo, né, Jéssica? Da música, porque era BBB Mulher no início, né? Então eu já conhecia um pouco da Jéssica. Falei, Jéssica, faz uma música. E contei sobre o projeto. E, gente, até hoje, assim, eu me arrepia quando começa essa parte aqui, ó. Escutem comigo, ó. Se quiser aprender, a vida dá sinal, te faz florescer. É linda, né? Jéssica, eu quero conhecer a tua história, Jéssica. Obrigada por estar aqui. Nossa, primeiro, obrigada pelo convite. Quando você me chamou no Insta, eu até falei pra você, eu nunca dei entrevista. Eu tô muito emocionada. E, assim, feliz porque tô na minha região, tô pertinho das pessoas que eu conheço desde pequenininha. E eu tenho certeza que a Jéssica de 10 anos atrás, a Jéssica de 5 anos atrás já é super diferente dessa Jéssica de hoje. E que massa, que legal a gente poder contar quem a gente é, o que a gente está fazendo, quais são os nossos sonhos. Eu gosto muito de conversas e acho que mais do que conversas, eu gosto de conversas profundas. E quando você me chamou, eu falei, nossa, é oportunidade. Eu falei, a gente vai ficar um tempão conversando. Adorei, Jéssica, obrigada. Eu sempre inicio dizendo assim, ó, porque quando a gente vai se definir, a gente geralmente diz assim, o que a gente faz, a nossa profissão, sempre coloca na frente, né? Então, que você defina quem é a Jéssica de uma maneira diferente. De uma maneira que não te limite, né? Que diga, a Jéssica é tal, porque ela faz isso. Quem é a Jéssica? Uau, essa é a pergunta existencial, né? Eu acho que em primeiro lugar, eu acho que a gente está aqui nessa realidade para responder justamente essa pergunta, quem eu sou?
E é muito legal você perguntar dessa maneira, porque a gente tem o costume, mesmo se eu não for falar de profissão agora, de me rotular de alguma forma, né? Ah, eu sou assim, eu sou legal, não sou legal, eu sou... E na realidade, eu tenho entrado num processo muito mais de retirar esses rótulos que eu achei que fossem meus, né? Que eu achei que era eu. De características assim tão arraigadas na minha alma que eu achava que eu pensava daquela forma que não teria como mudar de ideia. Então eu acho que a Jéssica é muito mais um processo de desconstruir o que ela acha que é ela mesma, para reconhecer em essência mesmo que a gente é de verdade. Eu gosto muito vou usar uma analogia aqui contigo. Sim. Que eu acho que fica visual e a gente consegue entender melhor. Eu gosto de ver a vida como um joguinho de videogame. Então a gente tem o nosso joguinho aqui, a gente está jogando, a gente veio para essa realidade para jogar. A gente tem os nossos desafios, a gente tem os limites e regras, né? Como todo joguinho, você pode ir até aqui, você não pode ir até ali. Então você tem toda uma série de comandos que você brinca aqui nessa realidade. Mas esse aqui é só o avatar, né? Existe um jogador que está antes do jogo. E eu acho que é isso aí que eu tenho tentado encontrar dentro de mim, é esse jogador. É essa pessoa antes, a Jéssica que estava antes do nascimento, que vai continuar depois da morte, em essência mesmo. Eu acho que isso que é o que a gente é, um fractal do divino, assim. Eu gosto de usar a palavra fractal porque ela não é só um pedaço muito pequeno, né? No fractal ele tem toda a informação. Ele contém a informação do todo. E eu acho que eu, você, o Gui, que está aqui nos bastidores, somos fractais de um todo muito maior. E eu acho que quando você se limita, quando você fala a Grazi é assim, a Jéssica é assado, você está se limitando a algo que é ilimitado dentro de você. Então eu acho que é mais tirar, dizer quem eu não sou para descobrir quem eu sou de verdade, em essência. Agora sim, né, tem um personagem que se movimenta aqui e esse personagem atua em algumas coisas hoje. Eu sou artista, sempre gosto de falar, nunca me conheci como artista. Ao longo de até meus 30 anos de idade, não imaginei que eu fosse falar. Jéssica? Eu tenho 35. Então, eu não me imaginava falando que eu era uma artista, né? Eu não me conhecia assim. E a arte vibrava dentro de mim desde sempre. Então, nesse processo de me conhecer, de saber quem eu não sou, de ir tirando esses rótulos, eu fui tendo coragem de assumir alguns rótulos novos aqui nesse joguinho, que é um jogo feito para se divertir, né? Eu sempre gosto da premissa que a gente veio aqui para essa realidade para ser feliz e para viver experiências. Então, se eu acabo me limitando, eu falei para você antes, eu tenho formação em zootecnia, né? Então, a minha formação de faculdade é o curso de zootecnia. E por muito tempo eu fiquei muito atrelada a esse rótulo, eu achava que eu não podia ser outra coisa, mesmo não gostando, não amando a profissão. E eu venho de um lugar onde a arte era para ser vivida aos finais de semana, né? Quando tinha um tempo, assim, quando ganhou grana já o suficiente para fazer isso, a música é para o final de semana, a música é para se divertir. E aí, nesse processo de me conhecer, de um autoconhecimento bem profundo, fui descobrindo o artista que tinha dentro de mim. Então, hoje eu sou também artista, não sou para sempre, quem sabe serei para sempre, mas também não me rotulo, assim, vou ser cantora, vou ser compositora, vou ser locutora, trabalho com a minha voz hoje, trabalho com a minha criatividade. E se surgir amanhã algo que me pire a cabeça e eu falar, cara, é isso que eu quero fazer agora, eu sou livre para fazer isso também, sabe? Então, essa sou eu. Liberdade, eu acho que é essa. Só a definição dela foi uma aula, vocês imaginam, então. Que coisa, a gente vai entrando no que ela vai falando, por isso que eu sabia que ia ser muito positiva esse papo com ela, porque eu sempre vi ela como uma mulher fora da curva. Ah, que legal.
Mas fora da curva, dependendo para algumas pessoas, né, já é tipo, mas meio louca, meio que não segue muito padrão. E coisa boa não seguir padrão. Nossa, mas isso libertador. tu deve ter descoberto recentemente também, né? Sim, nossa, olha que doido. Essa semana eu tava tendo uma conversa com a minha mãe com a minha mãe e com meu pai. Ela falou, nossa, mas você era muito... Conversando de alguns jovens, né, adolescentes hoje, eu acho que é uma geração totalmente diferente do que foi a minha adolescência. Mas eu vejo assim, a sociedade não gosta dos rebeldes, né? Mas essa rebeldia é o que faz história. Tu era? Não, eu não era. E ela falou, nossa, mas você era tão certinha, você era tão centrada. E eu falei, será que eu era? Eu acho que eu tinha medo de vocês. Eu acho que eu tinha medo. A criança, quando ela é agraciada por ter um bom comportamento, ela quer agradar sempre, né? Então, que comportadinha. Nossa, nunca dá trabalho. Essa daqui dá pra confiar. Não, ela fica sozinha, tá de boa. E aquilo, certo, vai mexendo com os teus rótulos, né? Aquele personagem que você acha que é você. Então, você quer sempre agradar o outro, você quer sempre aquele elogio, aquele amor aquele afeto em forma de palavra. E aí você não faz o que você tem vontade de fazer, você não larga o emprego a hora que tem que largar, não para a faculdade no momento que vê, né? Tipo, não, isso aqui não é pra mim. Aí eu falei pra ela, acho que eu não era boazinha, acho que eu tinha medo, acho que era medrosa. Porque quanto antes você se liberta desses padrões, e claro, né, a gente fala de se libertar, a gente falou em adolescentes agora, sempre mantendo a responsabilidade, né, e respeitando o espaço do outro, o livre-arbítrio do outro, mas quando você tem coragem de ser você mesmo, a vida te responde de uma maneira diferente. Os caminhos se abrem para você, as coisas parecem que não são tão pesadas porque você está sendo levado por um fluxo diferente. Diferente de quando você não está num lugar que não é pra você. Você não brilha, né? Você não tem brilho no lugar onde não é teu. E eu acho que é isso. Eu também era assim, uma criança muito quieta, mas também porque eu pensei, eu sempre gostei de... Eu questionava tudo e as outras pessoas não questionavam. Eu pensava, nossa, mas eu sou diferente. Aí tu vai se sentindo pior diferente das outras pessoas que simplesmente vão seguindo a vida. É assim porque tem que ser. Exato. E vai, deu, né? Fecha a boca e vive. E entra no padrão que tá todo mundo vivendo e que todo mundo acha normal. E aí mas eu acho que pessoas assim, Jéssica, não sei também... É desde lá da infância que é diferente, né? Eu acho que sim. Acho que tem uma coisinha, né? Algo que te convida tipo uma como é que diz? Uma pulguinha ali diferente, né? Que não... Eu acho que esse espírito de busca, eu acho que ele tá em todo mundo. Só que tem algumas pessoas que estão mais distraídas que as outras, sabe? Eu acho que... As pessoas confundem, por exemplo, essa busca com dinheiro. Você passa uma vida achando que é a grana. Não, depois da grana vai dar, aí eu vou estar bem. E quantas pessoas que têm grana hoje que tu conhece, que são problemáticas, que estão enfrentando um sofrimento na vida? Então vai relacionamento. Então, a partir do momento que eu encontrar uma pessoa legal para eu casar, aí... Então você tá sempre adiando e tá sempre buscando. E aí quando alcança, você faz outra busca. E essa busca não é para fora, né? Essa busca é para outro lugar, essa busca é para dentro da gente. E quanto antes você tem essa pulguinha, eu acho que mais cedo tu vai despertando para se interrogar mesmo, né? E para se perguntar, tipo, a vida é só isso mesmo. É só trabalhar, pagar boleto, ter uma folguinha no final de semana. Será que a gente veio para esse lugar só para fazer isso? Né? Não, esse é um ponto que sempre me bateu, sabe? A minha família, hoje não é mais tanto, mas a gente teve uma criação na Igreja Católica, né? Então, eu fui muito tempo na Igreja Católica, que os meus pais me levavam, né? E eu lembro que tinha algo assim que me deixava muito encafifada, que era a questão da eternidade. Eu falava, caramba, mas aí tá, depois a gente morre, e aí você tá pra eternidade no lugar, e aí? Eu falava, caramba, a eternidade é muito tempo.
Você já parou pra pensar em algo eterno? Você terminou aqui, agora você fala, cara, não tá certo isso aí. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões. E hoje eu sou uma investigadora, assim, eu amo estudar sobre isso. Eu acho que a vida é um grande mistério. E para você saber jogar bem aqui, vocês têm que descobrir como é que é esse jogo, como é que ele funciona. Tem muito mais no nosso campo, no espectro do nosso campo do que os nossos olhos podem captar, do que os nossos ouvidos podem ouvir. A gente tem que saber. Tão legal não precisar se encaixar, se encaixar em alguma coisa, Exato. né? Tipo, tu tá livre para você buscar e aprender. Ai, mas o que eu achava ontem não é mais, e não tem problema. Não tem problema, exatamente. Eu acho que a busca ela é eterna, né? Nada nunca vai nos satisfazer. Essa busca é interna, claro, né? Quando você começa a olhar para dentro. Porque a consciência é infinita, né? Então, a tua tendência é expandir sempre. Eu acredito que as pessoas chegam pra ti e dizem, tá, mas então tu era católica, agora tu é o quê? E tu provavelmente não sabe definir e não precisa definir, né? Não, até porque hoje eu vejo a religião de uma forma diferente. Que eu acho que a religião é uma ferramenta para você alcançar algo. Mas ela não pode ser o fim, né? E eu respeito, assim, tenho muitos amigos de várias religiões e eu procurei muito em muitas religiões, eu fui em muitas. Eu também. Assim, percorri tudo que tinha. A minha avó, a mãe da minha mãe, que já faleceu, ela gostava muito dessas coisas. Eu também acho que vem um pouco desse sangue. Ela era benzedeira e eu sempre fui muito curiosa, gostava de tirar carta, gostava de encartomante. E aí, então, eu fui pesquisando muita coisa, assim, mas sempre no intuito de... Acho que a pergunta inicial partiu de mim: quem é Deus? O que é Deus? Qual é a natureza de Deus? E aí, né, se a galera chama de outros, tem vários outros nomes, né? A fonte, essa energia maior, o universo. Mas sempre essa busca minha sempre partiu de conhecer isso. E aí, a religião, ela foi fundamental em vários momentos, né? Você ter esse clique, essa interrogação, tá? Mas é isso aí mesmo. Quero saber por mim agora. Então, eu acho que ela é uma ferramenta. Ela tem muitos livros. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu acho que a Bíblia é um livro, assim, maravilhoso, sabendo interpretá-lo, né? Fazer uma interpretação ali. Você consegue descobrir muitas coisas da nossa realidade, do nosso universo. Mas ela não pode ser um fim. Né? Então eu não tenho, hoje me pergunta se eu tenho religião, eu sempre falo, tem uma youtuber que eu sigo que ela diz, minha religião é o amor. E é isso, eu acho que o amor é um sentimento sublime. E é o que devia guiar todas as religiões. Todas, né? Exato, porque, caramba, a gente tá, hoje, 2025, a gente tem guerra por conta de religião ainda. Então isso é muito inadmissível no meu ponto de vista. Sabe, alguém pegar algum livro sagrado que tem um ensinamento e distorcer ele tanto a ponto de virar um julgamento para o teu outro irmão, que é você também. É porque eu acredito numa unidade maior. Quando eu falo que o caminho é para dentro, eu acho que existe uma unicidade que une a todos nós, um único campo de energia. E se eu acredito nisso, se eu sou levada a cada vez ver mais disso, não posso te julgar, porque você é eu também, né? Eu sou você. Então... Somos todos uma grande família, Exato. Como se fosse. Mas como é difícil viver assim, né? Acho exato. que a maior dificuldade é essa, porque a gente vê o outro como... Exatamente, é uma buscar o quê, né, Jéssica? Tipo, quando tu tá falando assim, começa a borbulhar muita coisa na cabeça da gente. Tipo assim, tá, mas eu tô atrás de quê? Né? O que eu tô fazendo? Tipo, estar seguindo algo. Quando tu falou da Bíblia ali, eu nunca li a Bíblia, sabe? Nunca li ela inteira, assim, porque... Não, eu também não. A Bíblia me causa um incômodo. Olha, eu até tenho medo de colocar essa parte. Medo do julgamento das pessoas, né? Não tem que ter. Claro. Não tem que ter. Por que tem que ter? Não, vou colocar assim.
Não, e a gente tá falando de uma forma muito respeitosa. É porque né? assim, ó, Jéssica, a Bíblia, ela é tão confusa nas palavras que só ela por si só não traz nada, se tu não coloca em prática. Se tu pegar um pouquinho ali de algumas frases de Jesus e seguir, tá bom, não precisa nem ler. Exatamente. Até porque ela é bem mitológica, né? Você pega o Antigo Testamento, ali tem algumas histórias muito pesadas que se você for levar ao pé da letra, você vai pensar, mas que Deus é esse que manda matar o filho, né? Então, assim, não pode ser ao pé da letra. Eu acho que é um livro maravilhoso, assim como tantos outros. Eu amo ler. Eu acho que a leitura, ela salvou a minha vida, sabe? Olha que só. eu era muito preguiçosa. Nossa, Grazi, eu não... Assim, eu era uma pessoa que tinha me formado, que estava sempre... os únicos conteúdos que eu consumia era da minha área, exato. Mas nunca mais, sabe? Nunca ia para questões profundas mesmo da vida. E a leitura, depois que eu comecei esse estudo, né, que eu falei para você, não sei se a gente já estava no ar, que começou com um processo básico de autoconhecimento e aí foi aprofundando, né? Sair do personagem. Acho que depois que você conhece o personagem aqui, você consegue ir para camadas mais fundas para ir sabendo mais coisas. E a leitura, ela é incrível. Tu vai assim, querendo mais, nossa, mais. Eu sou uma entusiasta, eu gosto muito. Eu trouxe um presente para ti hoje, que é um livro. Eu já te presenteei com o livro. Presenteei a vencedora também do último Mulheres Reais, porque a leitura é magnífica. Ela nos dá tanto poder, assim, para conhecer e muito além disso, né? A nossa rede neural, né? A nossa neuroplasticidade, a tua rede conectiva, porque, como eu falei antes, né, o mundo ele não é só baseado no que a gente consegue ver, no sólido, no material. Então, quando você aumenta a tua capacidade de conexão, você fica mais inteligente, você fica mais esperto, você fica mais criativo, e aí você nunca quer parar, sabe? Então, eu acho assim... infelizmente, hoje a tela ela tomou uma grande parte da nossa vida. Eu ia dizer que tá ficando tão burro, né? Comentei, você falou a Jéssica me deu um livro em abril, eu li uns 2 capítulos, tá lá, e comecei outros, metade. Nossa, eu gostava tanto de ler. Antes das telas, provavelmente eu leria, sabe? A gente fica dando desculpa que não tem tempo, porque eu tenho filho pequeno. Não é. É porque é tudo tão diferente. A gente tá muito burro. E agora com inteligência artificial mais ainda, né? Pra escrever, né? Você também não tá mais precisando escrever, você não tá precisando Tu fazer vai pesquisar nada. tudo. Tipo assim, quantas coisas tu tem dúvida e tu vai lá pesquisar uma resposta fácil e pronta, que às vezes nem é. Exato, né? Exatamente. Então eu gosto muito. Eu queria ler mais, assim, eu sinto que eu ainda não cheguei aonde. Tu lê curiosidade, tu lê quanto, assim? E não é legal falar em quantidade, mas só pra ter uma ideia. Porque eu tenho vários livros começados, né? Eu não gosto desse cálculo também do anual, assim, tenho que ler tantos livros por ano. Esses dias tinha uma postagem muito legal de uma livraria, que eram os 10 livros que você não pode acabar 2025 sem ler. E eram mãos, assim, sem nada, sabe? Só as mãos, tipo, sem livro nenhum. Não existe essa lista. Não existe essa lista. Só leia, né? Só vai. Eu procuro ler hoje todos os dias, assim, pelo menos um parágrafo, um capítulo, mas não consigo. É uma meta que eu gostaria de ter. Mas eu sou uma leitora bem mais assídua. Vamos dizer que nesse ano eu li aí uns 6 ou 7 livros densos, né? Aí eu gosto de mesclar. Minhas leituras são sempre em livros de metafísica, filosofia. É a leitura que eu gosto para estudar o eu, né? Esse eu a priori que está antes de chegar aqui nessa realidade, no tempo e no espaço. E aí agora eu comecei uma leitura gostosinha também, que fazia muito tempo que eu queria ler, que é Dom Quixote, que é um clássico. Eu nunca li. E aí comecei a ler, e aí eu falei, tava até conversando com o Arthur, o meu marido. Falei, nossa, uma leitura bem complicada, é um clássico, porque ela é escrito todo em prosa. E aí eu gosto disso que vai desafiando, mas sempre volto para assuntos de conhecimento mesmo, uma literatura mais voltada para os mistérios da realidade. Então, máximo, assim, eu sinto que a leitura salvou meu intelecto, sabe? Eu consigo me comunicar melhor hoje.
eu comecei a compor. Eu já escrevi algumas coisas, né? Escrevia na faculdade, mas nunca era algo muito profundo, sabe? Eu gosto de escrever coisas geniais. Eu sempre falo para o Arthur, eu gosto de escrever músicas geniais. Eu quero sempre procurar ter essa marca. Não que minhas músicas são assim, mas é uma meta que eu coloco. Eu gosto de ter coisas inteligentes, sabe? Quando você lê e fala, nossa, caramba, essa menina falou disso aqui, que legal que foi. E então a leitura me ajudou muito para isso, sabe? Me abriu o horizonte. Eu sou apaixonada por mitologia. Então, uma das coisas que eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar autoconhecimento, nessa busca existencial, vamos chamar assim, de descobrir quem eu sou, a mitologia me ajudou muito, porque ela descreve uma história da tua psique. Não é só uma historinha maluca, parece uma história maluca se tu lê ela no sentido literal, como a gente estava falando antes de interpretação bíblica. Parece uma história maluca, mas se você reverte isso internamente, faz tanto sentido. E a mitologia, eu acho assim um universo, sabe, Hollywood dos livros, assim, porque eu acho que ali dentro você se identifica com o herói, você vê que o herói vai enfrentar batalhas, e aí você começa a pegar esse arquétipo pra você, porque você é o herói da tua vida, né? Essa jornada famosa da mitologia, que é a jornada do herói, é lindíssima, porque todo mundo tá aqui na Terra e veio pra fazer isso, veio pra descobrir quem é, para levar para o outro um pouco de luz também, né, durante a jornada, enfrentar os monstros. Aí tem o velho sábio que te ajuda, olha só, né, que eu te nunca dá vi nada sobre mitologia, eu achava que era muito difícil. Não, é uma delícia, é muito gostoso, eu gosto bastante. E então é isso, tem vários livros começados. Devo ter terminado uns 7, mas assim, tem um monte. O meu amado esposo me deu um Kindle faz uns 2 anos. Eu acho que foi o melhor presente que eu já ganhei dele, porque me acompanha dia e noite. Eu tá ia te sempre do meu perguntar lado. se tu é meio nostálgica de ter que folhear, assim. Eu gosto também, mas o Kindle é uma facilidade gigantesca. Com certeza. Mas assim, eu gosto de ver os livros na prateleira, sabe? Isso eu acho bonito. Gosto de ter eles assim, compro sem terminar de ler os outros, vou comprando. Mas no Kindle a facilidade tá tudo ali na tua mão, né? Tu quer ler uma outra coisinha ali que tá no meio da leitura também, tu lê. Então é um universo bem legal. Eu espero explorá-lo muito mais esse próximo ano. Quero ler ainda mais, convidar as nossas seguidoras, espectadoras. Livros, podem pedir nos comentários aí Vamos fazer um clube de leitura esse ano, todo mundo intelectual. Clube de leitura legal, é legal. Né? É legal demais. Sim. É bom. Coisas assim, sabe? Conversas assim. Imagina um clube de livro, o que desperta de profundidade, né, nessas conversas. Tu participa de algum? Não, eu e o Arthur, a gente tem uma rotina de estudo bem diferente, assim, né? A gente é um casal um pouco diferente, fora do padrão. A gente separa a nossa manhã, geralmente a gente chama de mate expansivo, que é o nosso estudo, né? Então a gente toma mate junto, conversa sobre os sonhos, tenta descobrir a simbologia de cada coisa que sonhou, assiste uma aula, cada um vai para sua leitura, ou a gente lê junto. Então é uma rotina bem legal. Então com ele a gente acaba fazendo assim, né? Alguém traz alguma parte de um livro e tal e discute junto. E é muito legal. Assim, é bom demais ter um parceiro pra fazer isso, Grazi, porque senão acaba você sozinha, às vezes não tem, né? Não, vamos fazer agora, vamos estudar. Quando tem alguém junto contigo, convida e fica mais legal. Jéssica. Viu? Mas eu vou voltar lá pro começo, porque Vamos. Para tu fazer um pouquinho, contar um pouquinho da tua trajetória, né? Claro. Porque a gente não falou, tu falou da região, né? A Jéssica mora agora em Acorá, mas ela já morou em vários lugares, alguns eu sei, alguns eu quero saber, tô curiosa.
E ela fez uma transição de carreira muito louca também, que eu quero saber. Então, se tu conseguir resumir um pouquinho para as pessoas se situar e entender quem tu é. Porque talvez as pessoas conhecem a Jéssica cantora, que agora está se destacando, né, Jéssica? Talvez as pessoas conhecem a Jéssica, filha da Maria Odila. Exato, tem esse rótulo. Que é palestrante, é um bom rótulo. Um beijo pra minha mãe que vai nos assistir, com certeza. Querida, assim, que já, inclusive já foi muito indicada para participar do Mulheres Reais. Todo ano que eu abro caixinha é a Maria Odila que aparece. Ela é uma estrela. Mas eu não sei, é injusto porque ela ia ganhar. Eu vou colocar, ela vai ganhar. Eu adoro ela também. Enfim, várias coisas que a gente vai... rótulos, vou usar essa palavra, porque é assim, né? A Jéssica cantora, a Jéssica... Isso. Alguém te conhece lá do tempo que tu era zootecnista. Quando tu tava falando, eu falava, nossa, mas ela, imagina, ela estudou os animais, né? Exato, que coisa de louco, né? Mas Tá, então eu quero saber esse início assim, só pra gente entender. Quando tu era criança, tu sonhava em fazer isso? Tu morou aonde? Foi embora? Com que idade? Tipo uma linha do tempo, sabe? Vamos lá. Então, eu nasci em Chiapeta, na verdade. Eu fui para Inhacorá quando eu tinha uns 5 ou 6 anos. E a gente morou na cidade. Meu pai teve campo a vida toda, né? Então, trabalhava mais na parte da lavoura do que na pecuária. Mas tinha umas vaquinhas de leite, um pouquinho de gado de corte... Mas nada muito grande, assim. E assim, Grazi, quando eu era pequena não pensava, né? A gente sempre brinca na universidade de zootecnia, que nem uma criança fala que quer ser zootecnista. Quer ser veterinária. Nem sabe o que é, exato. Ninguém sabe o que é. Ou ninguém sabe, sim. Então, eu também comecei assim, né? Pensei em veterinária primeiro. Aí tentei vestibular e não consegui. E aí fui fazer cursinho em Santa Maria. E aí, nesse mesmo ano, eu tentei zootecnia. Pensei, se eu conseguir zootecnia, eu entro, aproveito as matérias depois eu troco. E aí eu acabei que eu gostei da turma. Imagina, né? Tipo, adolescente, 17 anos, chegando... Tu fez na UFSM? Na UFSM Santa Maria. Aí cheguei na Universidade Federal, né? Um bichinho do mato ali do interior. Eu tava adorando, pensei, com essa turma aqui que eu quero ficar mesmo, não quero mais saber de trocar de curso. Mas eu não sentia paixão, assim, sabe? Quando eu era pequena, eu ficava cantando, eu cantava. Eu abria a janela para lavar louça, imaginava que tinha uma plateia, eu tomava banho de noite, virava o espelho, nós tínhamos um banheiro que tinha um espelhinho. Quando virava, ele dava de cara, assim, pro box. Aí virava, ele ficava tomando banho e cantando, me imaginando no meu show. Então, tinha pistas, né? Eu já tinha pistas, mas eu não conseguia ver. E nossa, agora eu lembrei, você fez um curso com o Jacó agora, pouquinho tempo, não foi? Uhum. Eu lembro, assim, que ele foi um dos grandes responsáveis por esse estalo, que ele usa uma frase muito legal, que é: se você precisasse fazer algo pro resto da vida, sem ganhar R$1, o que vai ser? Né? E eu não tenho dúvida que seria algo relacionado com arte, né? Com música. Ele diz que é ali que tá o teu... Exato. Vamos usar uma palavra que tem muitos... Como é que diz? Muitas... É muito controversa, que é o propósito. O propósito, é uma palavrinha perigosa, né? Perigosa, exatamente. Mas tipo, ele diz... Isso, essa parte eu nunca ouvi. Você se imagina... Olha que interessante. Porque aí você tira o dinheiro da equação. Porque toda a tua vida profissional, ela tá baseada no quanto que você vai ganhar, né? Se é uma profissão boa ou não é. É isso e aí mesmo. E assim, a gente tem um universo inteiro, cada um veio aqui para experimentar uma coisa. A gente já é um pacotinho de informação quando chega aqui. Então, assim, era muito óbvio que eu não seria feliz na zootecnia e eu não via. E isso é muito louco, porque o ponto que chega a cegueira de uma pessoa, Grazi, eu não tinha noção que eu poderia, por exemplo, mudar de profissão. Ou eu não tinha noção que eu não era feliz fazendo aquilo. Pra mim era muito normal ser infeliz de segunda a sexta. Aí comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa empresa aqui da região, uma empresa de nutrição animal, uma empresa familiar, bem pequena. E aí foi meu primeiro emprego, gente. E assim... Você formou e já voltou? Já voltei pra casa, Aí voltei pra... Não tinha emprego ainda, né? Mas eu tava mandando, assim, enlouquecida meu currículo, porque, meu Deus, agora você tem que trabalhar. Tipo, eu tava naquela pressão, sabe?
saí da faculdade e não era uma pressão, meus pais não estavam me pressionando, claro, né, queriam me ver trabalhando, mas foi uma pressão que eu mesma coloquei em mim, assim, que, meu Deus, eu precisava fazer sucesso, né, o que as pessoas iam falar se eu começasse a não arrumar emprego logo, né. Aí fui pra essa empresa de nutrição animal. E aí fui contratada como vendedora. Eu nunca tinha vendido nada, mas eu sempre fui boa de conversa, né? E aí, na hora da entrevista, falei bastante. Falei, não, meu sonho me dá essa vaga aqui pra mim. E aí, me deram uma lista de cliente. E eu fui, gente. Fui assim, eu vi uma vaca num pastinho. Eu parava, né, pra saber o que o cara tava usando. E, nossa, passei tanta vergonha. E constrangimento, chegar na casa de alguém pra vender é muito difícil. Eu sempre recebo bem a galera, sabe? Porque ser vendedor de bater de porta em porta é muito constrangedor. E aí tem uma parcela... Mas que corajosa, né, gente, que tu foi. Eu queria muito trabalhar, sabe? Queria muito ter minha grana. Eu tava com esse objetivo. Então, e assim, né... Logo na faculdade, quando eu estava me formando, existia já essa crença, que é uma crença, tudo é uma crença, que a área comercial era a área que melhor pagava. De fato, né, consegui ganhar bons valores dentro dessa área, mas nunca tentei outra coisa também, sabe? Então eu sempre fui sendo levada para a área comercial. Eu sou comunicativa, gostava muito já de marketing, né? Eu achava que era marketing, mas hoje eu vejo que é arte como um todo. Então, achava legal essa parte. Aí, nessa empresa pequena, o que acontece com empresa familiar? Geralmente, os gestores são alguém da família, né? Então, às vezes, não é a melhor pessoa que você vai encontrar, né? Às vezes, é uma pessoa que não tem tino mesmo para gerenciar pessoas. Mas eu não conhecia, né? Era o meu primeiro emprego. Então eu aguentava algumas coisas, e porque outra coisa que me falaram logo que eu me formei é que carteira de trabalho muito carimbada a galera não gostava. Que tipo, era sinal tempo no mesmo emprego. Que era sinal que você era uma pessoa que não durava em emprego nenhum. Aquilo ali entrou como uma verdade na minha mente, que eu comecei a temer muito uma demissão, né? Porque eu não conseguia alcançar os números, eu não estava vendendo tão bem. E aí eu comecei a me sentir muito incompetente. E aí a lei da atração tem um negócio que diz, né? Se você teme muito uma coisa, cuidado que aquilo ali pode acontecer. Você atrai, né? Você não atrai só o que quer, você atrai o que você é. Então, se você é medo... Foi demitido. Fui demitida. E nossa, acho que é a primeira vez que eu falo isso, porque eu nunca tinha contado... Claro que, né, os meus amigos, pessoas próximas, mas eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha sido demitida. Pra mim, aquilo ali... Foi um fracasso tão grande, eu me sentia a pior profissional do mundo. Sabe, meu Deus, e agora? Como é que eu vou chegar com outra para outra empresa, com outra camisa, outro uniforme, vender outro produto? Eu tava ontem vendendo um produto diferente, agora esse aqui que eu tenho é o melhor de todos, não é mais aquele lá. E aí foi isso, eu fui entrando para empresas maiores, né, pensei, não, vou seguir na área de nutrição. Eu tinha feito uma pós-graduação em nutrição na época. E aí segui, entrei para empresas maiores e aí fui para lugares onde eu queria ir, assim, sabe? Com salários altos. Mas morando aonde daí? Aí eu morei um bom tempo com os meus pais nos finais de semana, né? Não eram todos os finais de semana que eu voltava para casa. A minha rotina era hotel, né? Eu tinha bastante roupa dentro do carro. Então eu saía na segunda-feira, voltava na sexta ou no sábado. Aí nessas empresas menores eu trabalhava praticamente regional. Depois eu já estava trabalhando nos três estados quando eu decidi parar, né? Eu estava trabalhando em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí já estava no cargo de gerência, então eu já viajava mais, né? Então era bem puxado, assim, não tinha muita rotina. E aí nessa última empresa que eu trabalhei, que aí foi uma multinacional, eu decidi ir para Chapecó porque ficava melhor localizado. A empresa queria também que o profissional ficasse lá. E aí eu fui para Chapecó, fiquei um tempo em Chapecó. Aí nessa última foi onde eu enlouqueci, assim, eu falei, cara, não é essa vida que eu quero pra mim. Mas só para entender, nesse tempo tu, tipo, cantava profissionalmente em algum lugar ou nada? Tipo... Não.
Eu cantava assim, Grazi, a minha relação com a minha arte tinha muito a ver com momentos de bebedeira, sabe? Quando tava bebendo com a Jéssica canta, ela vai cantar. Quando estiver bem bêbada, eu canto. Então eu não me levava a sério como cantora, não tinha postura. Mas provavelmente as pessoas te diziam, nossa, tu canta muito bem, que voz maravilhosa. Gostava, eu E tu não levava a sério? Não, nada, não. Não, porque assim, além de tudo isso, né, além de eu ter nascido numa família, os meus pais, assim, nossa, eles me incentivam demais. Meu pai ama música, a minha mãe canta também, é uma família de artistas. Mas 2 pessoas que trabalharam duro, sabe? Uma vida toda. Que viveram com a falta, muito mais do que eu, né? Vivi algumas faltas, mas nada tão pesado quanto eles para trazer as crenças que eles trouxeram para passar para mim, sabe? E sem julgamento, né? É importante você olhar com amor para isso e entender, né, o que o outro fez tentando fazer o melhor. Então, assim, eles nunca falaram, não, a gente vai investir na tua carreira. Não tinha como investir. Meus pais não sabiam que dava para fazer uma carreira. Então, sempre, né, você tem que trabalhar, tem que ter tua grana, e depois você pode fazer algo, né, que você queira fazer e tal. Então, eu não cantava, né, não tinha só brincando mesmo e final de churrasco, festa da empresa, né. Aí eu colocava a voz, mas senão não. E aí, mas mesmo quando eu pedi demissão, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu só sabia que eu não queria mais. Aquela loucura, assim, de estrada. Eu não aguentava. Eu tive algumas situações que... Eu nunca tive problema por ser mulher nessa profissão. Problemas grandes, sabe? Porque a gente ouve muita história muito triste. Então, assim, eu fui agraciada, né, por conviver com boas pessoas, né, de índole boa, mas essa última empresa, assim, eu acho que eu tava num momento catártico já, sabe? Onde parece que tudo tá te empurrando pra você sair. Então eu sofri algumas situações de machismo, assim, bem específicas, sabe? E, nossa, eu ficava me interrogando, tipo, mas será que eu preciso mesmo? Eu passar a vida toda fazendo isso. E aí, só que o salário tava top, eu tinha um contrato de aluguel já numa outra cidade, eu já tinha dívidas de uma pessoa, né, que tava gastando eu sempre falo, minha fatura do cartão de crédito tava condizente com o meu salário. Então, era muito assustador, assim, pensar, pô, vou fazer o que da minha vida? Aí, eu comecei a ter muita crise de choro, eu colocava meu celular no modo avião, pra não precisar atender ninguém, sabe? Eu não queria conversar com ninguém. E aí um dia, no total desespero, eu liguei pra minha mãe e pro meu pai e falei assim, olha, eu não aguento mais. E eu preciso de ajuda de vocês agora, né? Eu não vou ficar doente pra depois vir pedir ajuda. E se vocês puderem fazer algo por mim nesse momento, a ajuda financeira seria legal, pra eu me sentir segura pra parar. Mas hoje, com um pouco mais de maturidade, eu vejo que eu podia ter conduzido. Eu tava realmente num desespero total, sabe? Eu não aguentava mais. E aí eu decidi abrir a empresa, a Tubuena, né? Que a gente se conheceu através dela, que era a minha marca. E aí, Grazi, eu devia ter ficado quietinha um tempo, sabe? Hoje eu vejo, assim, vou ficar pensando que eu quero me conhecer. Mas aquela pressão de estar produzindo. Precisa fazer. Tu só é alguém se tu produz algo, né? Exatamente. O que tu tá ganhando, né? Como é que é a tua conta bancária. Porque, infelizmente, a gente passa por isso hoje, né? Você precisa... A primeira coisa que as pessoas te perguntam hoje é o que tu faz, né? Esses dias eu postei um vídeo no Instagram que a gente deveria parar de falar profissionalmente o que faz, pra conhecer de verdade o outro, como você fez comigo aqui no início. Não quero saber o que você faz, quero saber quem tu é. E as pessoas hoje estão muito ligadas ao profissional, né? Então, aí pedi essa ajuda pra eles e logo assim, tipo, não deu um mês, eu comecei a pensar em tudo, comecei a pensar na identidade que eu queria pra marca. Comecei a desenhar embalagens, contrata gente, aí pega a grana, meu pai me financiou. Sim, mas tu vê, já começou a ir para outra área que não era a tua. Que não era a minha. Porque, gente, só para vocês entenderem, quando ela falou a gente se conheceu,
apareceu esse vídeo pra mim, não sei como, provavelmente é a Maria Odila, né? Eu chamo de Maria Odila, né? Todo mundo chama de Odila, né? Mas é bonito Maria Odila, né? Eu acho bonito. Ela provavelmente é ali. Eu só sei que esse vídeo caiu no meu colo e era um vídeo, assim, feito muito profissional com ela no meio de uma, tipo, uma plantação de... Era de trigo, isso aí, um pôr do sol, né? Era lindíssimo. E eu comecei a seguir daí ela, comecei a seguir a marca. E eu tava, naquela época, começando com produção de conteúdo. Então tinha o tal dos recebidos. Tudo que é recebido, assim, eu queria mostrar, né? Porque eu tava querendo mostrar que eu podia vender aquilo. E eu acho que eu pedi, né? Eu pedi na maior cara dura. Eu falei, Jéssica, não, eu acho que eu falei alguma coisa do vídeo e ela falou, não, mas eu te levo uma erva aí pra ti, então. Bateu lá no meu, né? Tocou o interfone, eu desci lá, conheci ela. E assim, é muito, muito louco, assim, né? Porque eu me identifiquei tanto com ela, mas não como empreendedora, né? Eu acho que eu me identifiquei com esse brilho. Vocês conseguem sentir esse brilho no olhar que ela tem pra vida? A gente fica assim, ó, vendo ela. Que lindo isso. Nossa, que eu bonito. fico assim, ouvindo tu falar. E desde aquele vídeo, eu fiquei assim, vendo no vídeo. Ele era um vídeo produzido, mas não era nada falso lá, né? Não era produzido porque era profissional. Provavelmente tu contratou uma empresa pra fazer. Exato. Mas ele me chamou a atenção o quanto tocava o coração da gente, porque tu falava de momentos que o chimarrão estava presente. Isso aí. Nossa, esse vídeo foi bem legal. E aí conectei com a história do meu pai, né? Porque meu avô teve ervateira, né? Meu pai trabalhou com erva mate. Gente, é lindo. Ela não tem mais a marca, mas talvez a gente tinha que resgatar esse vídeo. É um sonho. Não, eu sempre falo com o Arthur, eu não quero falar que eu nunca mais vou voltar para isso, né? Eu acho que sim, a experiência com o empreendedorismo me fez entender que, de repente, eu não seja uma empreendedora. Eu sou uma alma criativa. Então, eu gostava muito de criar. Criava quadro, eu queria fazer... Nossa, eu tinha tanta ideia de conteúdo. Tenho tudo, muito roteiro ainda, de coisas que não saíram. Quando tu começou a falar que tu fez a marca, tu fez tudo, é porque é a palavra que eu usei com a Marcela no episódio passado, uma veia artística que é diferente. Mas a minha cabeça estava totalmente inclinada para isso, para criar. Eu queria fazer algo lindo, sabe? Tipo, eu queria, tocasse as pessoas. O produto em si, né, era só um símbolo pra eu estar podendo fazer aquilo lá, porque eu acho que era o que eu queria estar fazendo, entendeu? Tipo, eu acho que eu queria, sei lá, investir na minha carreira naquele momento e não tinha coragem de me falar que eu era uma artista, então eu me escondi atrás do papel de empreendedora pra tentar criar algo. E aí eu reconheci, né, que nesse momento o Arthur, que é o meu marido, começou a me ajudar porque eu queria botar um quadro de música dentro da marca, né? Tenho até hoje esboços de umas camisetas que a gente tinha feito para vender. Eu lembro das camisetas. Uma a gente vendeu, que era das cuias pequenininhas, e aí tinha mais 3 desenhos que eram para ser lançados com bloquinhos de música, sabe? Aí então tinha um desenho de música de gaita, que era para um bloquinho de música gaúcha. Tinha um desenho da toda a América Latina, né, com vários países, que era para músicas latinas. E tinha também um desenho para música sertaneja. Então as camisetinhas existem ainda, né? A gente não avançou até esse momento. Mas eu comecei a ver que era a música, na real, né? Não era o produto em si. E aí, nesse momento, o Arthur começou a me ajudar. A gente se conhece desde pequeno, né? Os pais dele, meu sogro... ele também é dali? Também é do Iacorá. E meu sogro e minha sogra são meus padrinhos. Então, as nossas famílias sempre foram muito amigas. E eu e o Arthur, a gente conviveu muito quando era pequena, quando era criança. Aí, cada um foi para um lado. Ele foi fazer medicina. E aí eu tava correndo bem doida na vida como zootecnista. E aí deu o exato momento onde ele desistiu da medicina também. Voltou pra casa dos pais. E eu tava voltando pra casa também. E aí a gente se encontrou, começou a fazer música junto. Aí é um reencontro de almas, tá? Foi. Eu sempre falo que ele me deu meu primeiro emprego, né, como artista. Porque...
Aí a gente tava nessa, então eu vi que não ia mais rolar a empresa de erva mate. Voltei pra casa, terminou meu contrato em Chapecó, voltei pra casa dos meus pais. E naquele mesmo sistema, né? Preciso de grana, vamos lá. Abri uma empresa de delivery de vinho. Chamava Maria Chibeira. Aí o que eu fazia? Eu ia buscar vinho na Argentina. Tá, tu me chamou uma vez, Grazi. Se tu souber de alguém que queira. Eu lembro disso. Vendi pra uma galera aqui na região. Eu ia entregar, eu e o Arthur daí. Aí a gente ia e era muito divertido, né? Porque eu adoro ir pra Argentina. Eu amo a Argentina, é um país assim que mora no meu coração. E aí a gente fazia essas viagens, ia buscar os vinhos, vinha, fazia entrega. Era bem aventureiro, né? bem maluco os dois. E aí, então, eu fiquei um tempo, né, nessa empresa aí, mantendo as contas por ali. Até eu ver, cara, não, ou eu vou pra dentro de mim, entendo de fato o que eu sou, senão eu vou ficar abrindo uma empresa por ano, um CNPJ por ano, pra tentar dar o tombo e não tô conseguindo. E aí o Arthur tinha alguns clientes de locução, fazia varejo de mercado, sabe? Anunciava assim, arroz tal, E aí um dia ele falou, tu não quer gravar? Porque ele gravava todos os dias, né? Ele gravava durante a noite e rodava no dia seguinte na rádio. Aí ele perguntou se eu queria gravar, eu falei, eu topo. E aí ele me deu alguns macetes ali, como que era pra fazer e tal. Tinha uma locução mais rapidinha, mais alegre, mais pra cima, né? Fiz, foi legal. Pensei, cara, que legal, porque há muito tempo eu já queria, acho que de tanto trabalhar na estrada, eu comecei a ter muita vontade de trabalhar home office, sabe? Queria trabalhar de casa, eu queria ter um pouco de rotina que eu nunca tive. E aí eu comecei a ver essa possibilidade dentro do mercado de locução. E aí o Arthur já tinha alguns equipamentos, né? Isso faz quantos anos? Só pra gente ter uma noção. Isso começou... Foi depois da pandemia? Foi depois da pandemia, foi em 2020. É recente, então? É recente. Foi em 2022, final de 2021, início de 2022. E aí o Arthur já tinha alguns equipamentos de áudio. Ele fazia essas locuções, deixava eu fazer de vez em quando. Aí eu comecei a ver que o mercado era gigantesco, sabe? Pra locução publicitária. E aí, dentro disso, acabei me descobrindo na dublagem também. Comecei a fazer dublagem para canal de animação. Faço canal para um canal do Vietnã. Olha só. Uma coisa de doido, assim, descobri a galera. E aí eu nunca tinha feito animação também. Mas falei que sabia, né? Falei, não, faço. Mandei um teste, eles gostaram. E aí, hoje, a gente conseguiu montar um estúdio. A gente tem um home studio hoje que nos atende super bem, assim, para locuções publicitárias. Além de eu trabalhar com outras produtoras de áudio, né, que eu trabalho com essas produtoras de fora do país, aqui de dentro do país também. E a gente também produz regionalmente o que essas produtoras de áudio fazem hoje a nível nacional, sabe? Então a gente consegue atender clientes aqui de uma forma de bastante qualidade, né? Porque a gente tem a locução já. E o Arthur é produtor musical, também faz locução, nós dois cantamos, então a gente é a nossa empresa, eu e ele fazemos. Não, e fazemos provavelmente tudo vai hoje. aparecendo, né? Porque esse mercado é meio... Não tem muita gente que faz isso? Tem, eu acho que tem, assim... Porque eu fico pensando assim, nossa, em 2, 3 anos, né, Jéssica? Tipo, como é que foi aparecendo lá do outro lado do mundo? Ou no Brasil mesmo, tipo... Como vai se indicando, como que vai acontecendo? Eu acho que tá mais... É mais sutil que isso. Eu acho que é o que a gente tava falando. Vai atraindo, vai acontecendo. Porque... Quando tu faz o que tu ama, é a coisa mais clichêzona, é clichê, né? mas é real, né? Sabe que tem um experimento que chama o 100º macaco, eu não sei se você já ouviu, que fala sobre campo mórfico. Que eles... quando o 100º macaco de uma ilha aprendeu a quebrar um coco, eles quebravam o coco para tomar água de coco. E aí só aqueles macacos dessa ilha faziam. Um começou a fazer, o comportamento foi passando para o outro. Quando passou para o 100º, uma ilha distante daquela outra ilha que esses macacos estavam, começam a fazer o mesmo comportamento. Então é para
dá esse entendimento para o campo mórfico, né? Que é esse invisível que nos permeia. Isso aqui tem muita informação. A gente não está vendo, mas tem muita informação. A gente ter se conectado, se conhecido. Eu não acredito mais em acaso, sabe? Eu acho que a realidade da gente, a gente constrói dentro da gente. E ela se materializa fora. Então, a harmonia que está dentro de você, você vai ver fora. A bagunça que está dentro de você, você vai ver fora. Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que mais do que... Eu não sou uma pessoa que fico procurando muito cliente. Eu até faço pouco isso, sabe? Eu deveria prospectar mais. Mas hoje a gente leva a vida de uma forma diferente, sabe? Sabe que vai aparecer. Sabe. Porque como a gente é tão materialista, a gente fica... vocês não deixam de ser empreendedores, né? Claro, claro. Ai, tem bastante burocracia. Porque dá uma agonia. A gente tá sempre assim, tipo, né? Tu fala... Ai, que medo do futuro, né? Que medo de você não ter uma segurança. Mas vai aparecer. Vai. Só que é porque a gente é materialista. Eu duvido quem não tem aquele medinho, assim, tipo... Por isso que eu perguntei como que aparece, porque eu fico imaginando, nossa... imagina se contar pra alguém, nossa, a gente tem uma produtora de música em Acorá. Sim. Aí tu pensa que só quem é ao redor que conhece vocês, mas é o mundo todo. A gente tá no mundo digital, conectado. E é doido, né? Porque ali a gente não tem quase nada de cliente ali, né? É só o lugar onde a gente tá inserido. E a galera achou muito estranho, eu acho, esse nosso... O que fazem? Exato. Ficou um grande vácuo, um tempo, assim, sabe? Saíram conversas bem malucas, assim... que eu tava deprimida, que a minha mãe tava deprimida por causa de mim, eu não saía mais de casa. Até coisas mais pesadas do que isso. Por um simples fato de você sair do todo ali, daquele movimento que você estava inserido até então. Só por isso, sabe? As pessoas não estão acostumadas a ver o diferente. O diferente incomoda. É porque tu tem que explicar o que tu faz para as pessoas. Eu até hoje não consigo explicar o que eu faço. Não. Para uma pessoa mais idosa, assim, eu trabalho com internet, eu digo. Tem que falar que eu faço sucesso. É isso que eu faço. Né? É difícil, porque a gente tem que estar sempre dentro daquela caixinha, né? E as pessoas, agora é um pouco mais, né? O digital, então, tá dentro da casa das pessoas, com uma presença muito maior. Mas imagina em Acorá, uma cidade de 2.000 habitantes. As pessoas, na sua grande maioria, trabalham na prefeitura ou saiu de lá para trabalhar. Então, 2 pessoas que estão sempre dentro de casa, né, que nunca saem, estão vivendo o quê? Estão fazendo o quê? Então, causou uma estranheza, sabe? Causou uma estranheza em muitas pessoas. Mas eu acho demais, assim, eu sempre falo pro Arthur, acho que a gente tá construindo uma rotina, a rotina com a cara da nossa família, sabe? Eu sempre falo, lá em casa é um ambiente totalmente sem julgamentos. Então, pode fazer qualquer coisa, você não pode julgar o outro. O que o outro tá afim de fazer, ele vai fazer. Se ele quer criar, porque a gente não tem horário. A gente não pode ter horário, se limitar com isso. E hoje a gente consegue levar a vida desse jeito, né? Mas querer que o outro entenda também que às vezes eu vou acordar ao meio-dia porque eu trabalhei até às 5 da manhã, ou porque eu quero dormir até o meio-dia, aí... Coisa boa! Lá no fundo todo mundo queria viver assim. E o que faz a gente não viver assim é essa busca pelo dinheiro. Pelo número, exatamente. Pelo frio na barriga de não saber como que vai ser amanhã. Eu tô falando isso porque eu confesso que eu tenho diariamente, imagina. Eu sou autônoma, o meu marido é autônomo, o meu filho é. Então, assim, a gente é meio parecido, mas meio que foge do padrão, mas dá essa angústia porque ainda a gente não consegue desapegar dessa forma materialista de pensar. Mas eu acho que é tudo entender a tua natureza, porque realmente a gente vive num coletivo totalmente materialista. Então, assim, é mais forte, você tem que ser muito mais forte para desenvolver dentro de você, dentro da tua mente, as tuas verdades e o que vale para você. O que vale pro outro é pro outro. O outro vai chegar e falar, meu Deus, tu é louca, como é que tu não é CLT? Como é que tu vai sobreviver? Irmão, essa é a tua realidade, a minha tá bem diferente. E a gente vive em bolhas separadas, né? Você vê, tem tanta gente vivendo na mesma cidade, uns tão bem,
outros tão mal. São bolhas, né? São bolhas diferentes, frequências diferentes. E eu acho que ter essa certeza que você é abundância, sabe? Eu acho que quando você começa a estudar a tua natureza, a natureza de Deus, você vai diminuindo o teu medo e vai aumentando a tua certeza, mas não é um processo fácil. Eu não falo pra ti como alguém que dominou isso, não, sabe? Eu tenho os meus medos, as minhas inseguranças. Eu olho pra elas hoje com muito mais tranquilidade. Já não olho com desespero, sabe? Já não me tira mais do meu centro. Mas eu sei, isso aqui, esse sentimento aqui, eu sei. Eu tô ficando com medo porque eu tenho uma conta pra pagar em tal dia e quem sabe eu ainda não tenho grana. Mas eu acho que a priori de tudo isso, Grazi, tem que vir a tua certeza na tua abundância, na tua prosperidade, porque essa é a tua natureza. Né? Se a gente for pra voltar a falar de Deus agora, se Deus é onisciência, onipresença, não existe lugar onde ele não esteja. E se não existe lugar onde não esteja, então é muito provável que a gente é parte dele também, né? Que a gente é ele. Então, Deus não tem falta. Deus não se preocupa. Eu acho que é focar nisso e desenvolver cada vez mais essa certeza. Ai, que lindo, gente! Até que hora eu ficaria ouvindo essa mulher? Só que assim, ó, agora a gente conheceu um pouco mais da Jéssica, né? Jeta Borda, comecem a seguir. Ela não é muito de postar, mas comecem a seguir, porque o que ela posta é bombástico, assim, ó. É uns negócios que dá um nó na cabeça, uns negócios assim, e ela vem com uma bomba enigmática. E sai. Boa, não, é pra ficar reflexivo, né? É pra se interrogar. Eu acho que se a gente puder ser luz hoje pra alguém, é tirar a pessoa da mesmice, do pensamento. Eu gosto muito que tu trouxe várias reflexões da questão de trabalhar, ficar o dia inteiro esperando chegar às 18 horas pra tu sair daquilo que tu tá odiando. Acho que tu trouxe uma vez, tu já deve ter trazido essa reflexão, né? O que faz tu ficar trancada dentro de um lugar, né? Esperando o final de semana adoidado. Pra tu sair como se fosse de uma jaula, assim, de uma gaiola. E agora eu tô livre, sendo que pode ser o contrário. Porque o trabalho faz parte da gente. Eu me sinto assim hoje, assim. Por isso que, às vezes, eu penso, nossa, gente, eu tô sempre trabalhando, mas o trabalho faz parte de mim e eu amo isso. E isso transborda de ti, né? Dá pra ver que você é luz fazendo isso. Então, esse é o trabalho que a gente deveria encontrar. É isso. E, consequentemente, ele vai ser minha fonte de renda. Mas, assim, e não tem que explicar nada pra ninguém realmente, sabe? É a forma como a gente escolheu viver. Exato. E a gente se conecta com quem é parecido, né? Não, total. É o campo mórfico, né? A gente é atraído a isso. Às vezes tu pensa, né, nos encontros doidos da vida que tu jamais imaginou. Não existe acaso, né? Não, tu e o Arthur não tem explicação. Ou tem. Mas, digamos assim, é muito louco a história de vocês, né? Nossa, a gente... ele é meu melhor amigo, sabe? Esses dias uma amiga minha perguntou, você não tem medo de nada mais? E eu venci quase todos os meus medos, assim, sabe? Não tenho mais medo da morte. Agora a morte eu já olho com um olhar mais de curiosidade do que pavor ou medo. Mas aí eu falei pra ela, ficar sem a presença física do Arthur ia ser bem difícil. Porque, nossa, a gente trabalha junto, né? A gente expande a consciência junto, a gente estuda junto. A gente é muito amigo, muito parceiro. E, assim, eu sei que a presença física é só uma ideia que a gente tem aqui nesse plano, né? As nossas conexões estão muito além disso. Mas, nossa, ia ser entediante a vida sem ele, sabe? Porque a gente se dá muito bem, é muito legal. E a questão da música, né? Além de tudo, é uma pessoa que me deu voz, o Arthur. Eu acho que essa é a melhor definição, ele deu voz pra mim. Porque ele escrevia pra mim pouquíssima coisa, mas quando ele olhou as coisas que eu escrevi, ele tinha tanta certeza que podia ser, sabe? Ele me deu tanta... Não,
a gente vai colocar uma música, a gente vai fazer um arranjo, vai ficar lindo, e aí você tem que fazer mais isso, e toda hora ele fala, você tem que escrever mais, tem que escrever mais. E agora, semana passada, a gente participou de um festival lá em Uruguaiana, que é a Califórnia da Canção Nativa. Foi um presentão, assim, foi tá, uma... Como que vocês ficarem? Eu não entendo nada. É primeiro lugar em música... composição. Não, na verdade, ele é um festival de músicas inéditas, né? Então, sim. Eu até falei na entrevista que eu dei lá, algumas pessoas entenderam errado. Falaram, não, mas não é o primeiro festival que você participa. Mas de músicas inéditas, sim. Eu nunca tinha participado dessa linha de festival nativista. A não ser com os meus amigos queridos aqui de Santo Augusto, o pessoal do Quebra-Costela. Um beijo para todos eles. Sim. Eles são um dos grandes incentivadores, meu e do Arthur. A gente participou de um festival aqui com eles nesse último ano que passou, em 2025 agora. E a gente foi na sexta-feira, onde eles estavam reunidos fazendo uma musiquinha, e eu e o Arthur começamos a cantar, e aí eles, nossa, e aí amaram, a gente viu no olho de todos eles, assim, o quanto eles estavam curtindo, sabe? E aí todos eles, vocês precisam participar de festival, vocês têm que cantar, vocês têm que mandar. E a gente já vinha escrevendo algumas coisas, né? Eu gosto muito de escrever coisas... na verdade, não é que eu gosto muito, foi uma oportunidade que veio através do Natan, você deve conhecer, que é um querido que faz documentários lindíssimos, resgatando a história dos nossos antepassados, do Sem Memória Não Há História. E aí ele começou a encomendar algumas músicas bem específicas para os documentários. E eu comecei a me envolver nas histórias das pessoas e ver o que eu podia tirar, né? Tentando colocar uma criatividade ali, como eu te falei no início. Eu gosto de escrever coisas que as pessoas falam, nossa, isso aqui é genial. E aí, esses nossos amigos aqui do Quebra-Costela nos convidaram. Então, como a gente já tinha o estúdio, pra gente gravar a guia pra triagem é muito fácil, né? E aí só faltava mesmo começar a escrever e trabalhar pra isso. E aí, a gente fez uma música, eu já te falei que eu gosto muito de mitologia. E aí, eu queria escrever uma música de alguma mitologia, né, famosa, mas com traços gaúchos. Aí o que a gente fez? A gente pegou a caixa de Pandora, que é um mito grego, né, que Prometeu, quando trouxe fogo para a humanidade, ele recebeu um castigo de Zeus, né, não era para ter dado fogo, não era para ter dado conhecimento para o homem. E aí, como castigo, ele enviou uma mulher muito bonita, Pandora, com uma caixa, que na verdade é um vaso. E aí dentro desse vaso tinha as piores mazelas que a gente conhece, né? Dor, sofrimento, angústias. Mas tinha algo também que ficou no fundo do vaso, que é a esperança, né? Por isso que a esperança é a última que morre. E aí eu pensei, o Arthur, eu e ele brincando, né? Pensando o que a gente poderia escrever. Aí ele falou, caixa de Pandorga, que Pandorga é a pipa aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu... Não me fala mais nada, deixa pra mim. Veio. E aí a gente escreveu sobre esse mito, citamos Prometeu na letra, sabe? Ficou muito fofo, assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque sou mãe da obra. Sim, mas e daí, só pra eu entender, vocês, primeiro lugar... Vocês a gente escreveu ela e foi selecionada, né? Dentre as suas 900 composições. Nossa. Eles não divulgaram o número exato esse ano, mas ano passado deu 900 e poucas inscrições de todas as músicas inéditas, mas a gente não ganhou nenhuma colocação, não. Entre todas essas passou 24 e a gente ficou entre as 12 finalistas. Então a gente cantou na final, ela cantou 2 noites. Cantou na eliminatória e cantamos na final também. E aí meu pai e minha mãe, o pai do Arthur foram nos assistir. Gente. E aí era uma música que a gente tinha escrito para outro festival, sabe? Festival que tem aqui na nossa região. E aí não passou, e a gente ficou frustrado, sabe aquela frustração? Poxa, a gente tava acreditando muito na música. E aí depois de tudo que acontece, né, a gente foi para esse outro festival maior, com uma visibilidade incrível, que é o sonho de muitos compositores gaúchos hoje estarem lá, né, dentre as músicas escolhidas. Então, o que a gente falava antes, sempre chega, né? Às vezes não é no teu momento, às vezes não é o que você estava esperando, onde você estava esperando.
E aí foi muito legal estar com ele no palco. A gente montou um time de todos estreantes, nenhum tinha subido ainda no palco da Califórnia. E foi incrível, assim, foi surreal. Foi um lugar que eu não imaginava estar. Eu acho que eu já quis muito, né? Enquanto eu estudava em Santa Maria, eu tive muito contato com a galera de festival, assim. E eu nunca tinha... Sabe que tem uma coisa, até o autor do livro que eu trouxe para te dar de presente, fala uma coisa num podcast que ele participou, ele é um produtor musical. Que parece que a gente fica esperando permissão, né? Da vida para fazer certas coisas. Então, era como se eu quisesse cantar no festival, mas estava esperando, sei lá, alguém me escrever uma letra para mim, alguém compor e me chamar lá para cantar, e assim, era a única forma que eu tinha de participar. E quando ele falou aquilo, que você não precisa ninguém precisa permitir nada para você criar a tua arte. Você só tem que criar. Tá aí, tua ideia tá na tua cabeça, é para ti. Não duvida disso. E aí a gente foi por conta nossa mesmo, sabe? Isso foi mais incrível. Então a gente não ganhamos nenhuma colocação, mas aconteceu algo muito incrível que no nosso retorno, a premiação é uma calhandra de ouro, né? E aí na nossa chegada, a nossa sogra comprou uma águia de ouro para nos dar. Não de ouro, né? Mas ela é toda dourada, muito bonita. E aquilo teve muito significado para mim, que eu acredito muito em arquétipos, sabe? Eu gosto muito dessa energia que os símbolos nos trazem. E ver ela nos comparando com a águia, né? Que é um arquétipo mais poderoso, mais forte e que te dá tanta força para ir em frente, foi muito significativo. Então a gente estava numa vibe meio, a gente queria ter ganho, né? Seria demais, nosso primeiro festival, a gente ganhar. Mas foi o nosso primeiro festival, né? Você pode olhar de uma perspectiva totalmente diferente. Você conseguiu, a primeira música que você mandou pra lá passou. Tu viu um vídeo que eu fiz esses dias que dizia assim, ninguém quer ser visto começando? Exato. Por que a gente tem isso, né? Começando, tipo, não é no primeiro, não é, mas é que é a nossa mente traiçoeira, né? Exato. E eu vi um story que você fez essa semana, que você falava sobre a lei da atração, e aí você falou... que você só pensou, né? Quando você quis. Todo o tempo pensando naquilo. E é muito louco, você não colocou aonde que tinha que ser, como apareceu. Exato. E várias outras coisas acontecem na vida da gente. É isso. E a gente acha, né, que tem que ser assim, meu Deus, se não for assim eu não aceito. Mas não, as coisas você não sabe da metade das informações que tem por trás de tudo. Então só aceita e solta. Eu acho que soltar é a melhor coisa pra tudo. Você não sofre. E sempre o que vem, pode acreditar, vai ser melhor do que se você tivesse falado, não, eu quero que seja dessa forma. A gente quer estar no controle de tudo, né? E a gente queria estar nesse festival aqui, pertinho da região. E aí, se a gente tivesse aqui, a gente não estaria no outro. Olha só. Coisas doidas, assim, pequenas, né? Pra quem não tá vivendo ali aquela experiência. Mas tem tanto significado. E eu acho que a gente perde de ver a magia na vida, né? A gente enxerga a vida mais como acaso, sorte, azar, aconteceu, né? Mas não, eu acho que a vida tem uma magia. A professora Lucilena Galvão diz que a vida é pedagógica. E para onde você olhar, ela tá ensinando, né? Se você não aprende com ela, você acaba sofrendo mesmo, porque ela tá tirando coisas da gente desde que a gente nasce, né? É sempre um tirar de coisas. Você tá sempre perdendo algo. Perdendo o tempo que passou, um ente querido que já não tá mais contigo. A vida tem muitas perdas. Isso tem que significar algo mais profundo, né? Eu acho que é justamente esse eterno que existe dentro da gente que faz... E a gente não quer perder, né? Não quer perder nada. Porque não a gente quer perder juventude, não quer perder... tempo, e tempo é o que é menos a gente tem hoje em dia. Olha que legal, a gente não quer perder, e a vida é de perdas. A vida é de perdas, e aceitar isso é deixar de lado a metade do sofrimento já que você carrega com você, né? Saber lidar com isso de uma forma madura, porque a gente é muito mais do que esse período de tempo que a gente passa aqui. A gente quer fazer tudo agora porque a gente acha que é só isso que tem, né? Quando na verdade... a eternidade tá
tá dentro da gente, a gente nem imagina. Jéssica, Jé, tá? Jé, boa! Eu gosto mais de Jé. Eu acho que essa pergunta é difícil, mas vai que tem, né? Tem uma música, assim, que é a música da tua vida? Que eu, assim, eu amo essa música, ela é perfeita. Tem? Ou mais de uma? Nossa, essa pergunta realmente é muito difícil. Eu sou movida à música. Eu e o Arthur, a gente passa muito tempo ouvindo belas canções. Tem muita música que me marcou. Mas tem uma música que eu tava lendo a letra dela ontem. Eu acho ela tão profunda no sentido metafísico que às vezes a gente não interpreta ela dessa maneira, que é Preto no Branco, Ninguém Explica Deus. Eu não sei se você conhece. Se tu cantar se ela cantar um trechinho, a gente vai conhecer, né? Aquela louca pra que ela cante aqui. Eu cantaria se a minha voz não, mas é alguma coisa assim, Ninguém Explica Deus. Ninguém Explica Deus. Mas isso é no refrão? Eu acho que eu já ouvi, não é estranho. Ela tem essa frase aí, Ninguém Explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E aí ela vai falando, né, que o universo surgiu no seu falar, né? O som, que é o som primordial. Preto no Branco é a banda. É a banda. E eu acho que a gente consegue entender um pouquinho da grandiosidade que é Deus, que é o que somos, né? Eu e você, deuses. Tirando todo esse ego, essa máscara, né? Deixando só o que é puro mesmo. Essa música é muito bonita, muito profunda e é algo que só a experiência pode te dizer o que ele é, né? Você, com o teu intelecto, não vai conseguir. A gente pode ficar falando 2 dias aqui tentando definir da melhor forma possível, mas é só a experiência que te leva para um estágio mais sutil de realmente ver a vida de uma forma diferente, de ver mais no mesmo onde você estava olhando e não via antes, sabe? Então eu acho essa música, com certeza tem várias outras que eu amo. Mas é que tu lembrou agora. E eu nem sou muito, assim, não escuto muita música gospel, assim, vou te falar o que a gente escuta no nosso dia a dia, muita música latina. Eu amo, assim, eu sou uma latina de carteirinha, eu adoro os ritmos do nosso sul, aqui do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai, do Chile. Eu, assim, vibro com os movimentos, com os tambores, é tudo muito colorido, sabe? Tudo muito dançante, e são letras tão legais, sabe? Que te acendem enquanto ser humano, sabe? Eu fui num festival na Argentina, deve fazer uns 6 anos, eu acho, que chama Festival de Doma e Folclore Jesus Maria, e fica em Jesus Maria, que é na província de Córdoba. E, nossa, assim, eu enxerguei um mundo que eu gostaria de viver lá, sabe? Os idosos dançando com as crianças, e aí todo mundo naquela mesma energia. Pra mim, a América Latina é isso, é esse desenho, sabe? Essa sonoridade. Então tem muita música daqui que eu amo de paixão. Mas em profundidade mesmo, eu acho que essa daí fica uma dica pra galera que tá em casa escutar. Não, eu tô mais ou menos lembrando dela, mas ela é linda mesmo. Com a essência dela, porque de fato não tem explicação. É um sentimento que precisa acontecer dentro da gente. Então, Jé, tem algo que sempre as mulheres do projeto, uma das fases, elas têm que falar uma mulher que inspira elas, uma mulher que sei lá, que elas gostam, que é importante na vida delas, é uma coisa bem pessoal, e geralmente a gente fala mãe, né? Sim. Mas aqui eu coloquei assim, ó, não pode ser família. Boa. Alguém que tu lembra, que tu acha uma trajetória bonita, inspiradora? Legal. Sim, difícil, Grazi, porque o que rola entre nós mulheres é uma questão muito profunda de cumplicidade, né? Tem cada coisinha que eu vejo em algumas, assim, que eu queria pegar essa característica, que eu queria desenvolver em mim. Esse final de semana, só vou estender um pouquinho a resposta. Esse final de semana, quando a gente participou da Califórnia, foi a primeira vez que uma outra mulher subiu junto comigo pro palco. A Grace, uma querida lá de 13 de Maio, mandar um beijo pra ela. E eu falei pro Arthur, nossa, que massa
Eu falei, tu não tem ideia, amor, porque imagina se você só cantasse com mulher e chegasse um Eles homem não têm aqui. ideia. Eles não têm ideia. Então, assim, uma relação de cumplicidade, você poder tirar a máscara, abrir o teu coração, e isso só uma mulher entende. Não tem como um outro homem entender. Então, tem muita mulher que eu admiro. Eu vou citar uma que eu sou fã, que é a Mercedes Sosa, que foi uma mulher dentro da música, assim, importantíssima, numa época desafiadora, lutou pelo que acreditava, e ela, quando ela abre, eu falo abre ainda, ela não está mais viva, mas pessoas que são eternas, né? Quando ela abre aquele vozeirão dela, parece que retumba dentro de mim um monte de coisa, um monte de sentimento que eu nem sei explicar. E é muito louco, assim, é uma inspiração que eu tenho dentro da música. É uma mulher que vai ser lembrada para sempre, assim, pelas músicas dela. Eu sou apaixonada. Lindo, Jéssica, muito bom. E claro também, né, puxa um pouquinho para o que tu faz, Claro. Porque daí a gente se inspira também, né? Exato. Coisa boa a gente se inspirar em outras mulheres, porque é uma luta tão assim, né, Jéssica? Tipo, tem tantas áreas que quando tu vai lembrar de alguém que se destaca é sempre homem, né? Exato. Parece que a gente tá engatinhando ainda, né? Em tanta coisa, né? Exatamente. É algo a cada vez mais, se você olhar para aquela que está do teu lado, né, e incentivar, fazer o que você faz aqui, né, dar voz para tantas mulheres. Eu acho que é fazer a diferença onde a gente consegue, incentivar, ajudar a iniciar uma carreira que você já está bem estabelecida, comprar o produto. Tem tanta forma de ajudar, ouvir, né? Só ouvir. Tu tem noção o quanto tu inspira outras mulheres, ou tu nunca parou pra pensar? Não, eu nunca parei pra pensar nisso. Não mesmo. Eu sou eu falo bastante coisa, mas eu me auto-saboto bastante. Sim, também. Todo mundo, né? Todo mundo, mas nós mulheres mais um pouquinho também. Mais, né? Exato. O Arthur falou pra mim esse final de semana dele, amor, você tem que parar de se enxergar como uma exotecnista que largou a profissão e começou a cantar. Você tem que se enxergar como a artista que você é. E a gente às vezes não tem esse olhar, né? Tão quanto deveria, tipo... porque daí parece que tu vai estar se achando. Parece prepotência. Né? Eu prefiro me diminuir do que se eu me enaltecer, vai parecer que eu tô querendo ser mais do que ela ou Exato. E não, né? Eu acho que o mundo é tão gigante, tem espaço para todo mundo brilhar. Esse ambiente, falar mais uma vez do festival, é um ambiente de muita competitividade. Isso às vezes não me faz tão feliz, sabe? Eu gosto dos iguais, todo mundo junto, sabe? Cantando, mostrando sua arte, mostrando seus dons, vivendo, porque, nossa... É tão bom quando você gosta de algo e você pode fazer algo, você tem um palco para fazer aquilo, você tem pessoas que te escutam. E se a gente puder fazer isso por todas as mulheres... Como é? Essa pergunta nem tá aqui. Como é a Gé no palco? O que tu sente no palco? Tipo assim... Eu acho que tu deve se sentir um passarinho cantando, assim. Qual que é o passarinho que mais canta? Canário? Pode ser o canarinho. Exato. É um sentimento doido, assim, porque ele vem carregado de muita emoção, né? Precisa estar também centrada para você não querer fazer qualquer coisa para poupar o personagem, sabe? Poupar o personagem Jéssica. Por exemplo, vou fazer isso aqui, não vou me submeter a esse ridículo. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que deixar morrer de vez, sabe? Eu tento fazer isso. Queria ser mais doida ainda, sabe? No palco. Vou chegar a esse momento. Tem alguns cantores que eu me inspiro, que eu olho e falo, cara, eu quero fazer assim, ó. Né? Sem se preocupar com o julgamento. Mas eu me solto, assim. A primeira vez que eu subi num palco foi num festival estudantil lá no Iacorá.
E eu não falei pra ninguém que eu ia cantar, eu simplesmente me inscrevi, eu cheguei lá, ensaiei minha música e cantei. Aí à noite meus pais foram. E aí eles não sabiam? Não, acho que nem eu sabia se eu sabia cantar, sabe? Não, mas eles não sabiam que tu ia. Não, eles sabiam que eu ia cantar, mas não tinham me escutado ainda, né? Daí era uma surpresa. Eu acho que eu tinha falado, não sei se eles não deram muita bola, tal, não levaram muito a sério. E aí eu tenho a sensação nítida, assim, eu lembro que eu comecei a gesticular, tipo, nunca tinha feito aquilo, ninguém me disse, você precisa interpretar, né? Não pode só chegar no palco e cantar. Pode, né? Mas ser toda a estrutura cênica que você faz com o teu corpo, tudo isso canta junto com a tua voz. E aí eu lembro que eu comecei a fazer alguns gestos, e eu lembro que a minha mãe ficou assim, meu Deus, tipo, da onde que tirou isso? Exato. Que engraçado. E eu acho que é isso, vem um pacotinho de informação com a gente, né? Mas vem naturalmente. Vem naturalmente. E daí, se a gente se poda naquele momento, morreu a artista. Exato, em todos os sentidos, né? Exatamente. Tu sabe que esses dias agora eu comecei a dar palestra, né? Mas de louca, assim, tipo, eu vou dar, vamos ver o que dá, né? Não acreditando não muito. Não é de louca, não. Não, mas tipo assim, não acreditando muito, né? Se sabotando o que a gente tava falando. E tinha uma tia minha que tava passando uns dias aí, e me convidaram pra ir pro Maitá. E eu falei, nossa, eu vou pro Maitá, né? Que legal, vou levar ela. E ela foi, sentou no palco, disse, nunca me ouviu falar em lugar nenhum. E sabe quando tu vai falando assim e tu vê na cara da pessoa que tu deve ter pensado isso quando tu viu a tua mãe lá te vendo. Exato. Tipo, da onde que ela tirou isso? Tipo, eu via no olhar dela que ela tava assim. Só que ao mesmo tempo era tão surpresa que eu falava, será que eu tô exagerando? Vem aquela voz. Será que eu tô mais louca que a festa? Tipo assim, porque eu caminhava, assim, parecia que eu nasci no palestrante, e eu não nasci, era pouquinho, sabe, assim. E é muito louco, porque daí uns vão chamar de dom, de propósito. Eu não preciso ter nome para isso, eu simplesmente, o que eu sinto quando eu tô falando, e eu vejo que tá tocando aquela pessoa, que tu deve sentir através da música. Tipo, tu tocar uma pessoa através do que tu tá fazendo é muito maravilhoso. E aí a gente fica, mas eu não posso me achar muito maravilhosa. Mesmo você sendo. Quem disse, né? Quem disse? Que loucura. Não, eu acho que fica uma lição pra gente hoje. Nem que você precise fazer um alter ego teu, sabe? Esse aqui eu vou vestir quando eu tô fazendo palestra, e ela vai ser assim, doida. E ela vai falar o que ela quiser falar, e ela vai ser maravilhosa. E encarnar esse personagem em você, porque você é aquilo que você é. É você que determina como as pessoas vão te ver. Tu não sente que quando tu tá ali, você mesmo não se reconhece? Sim, é isso aí. Em alguns segundos passa assim, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Porque eu acho que é no momento que você tá totalmente levada pelo flow, pelo fluxo, que realmente não é mais a Grazi. Exatamente. É agora tu falou profundo. Do personagem. Só que dependendo pra quem tu falar personagem, falar, mas então ela é falsa, ela não é quem ela é. Não. É você, mas é um personagem. Não, e todos somos, né? Você pra analisar, por exemplo, dentro da psicologia, o que o Jung fala, que eu acho fantástico. Tu tem uma persona que é essa que tá convivendo em sociedade. Você nunca vai mostrar o teu pior lado, né? Só quem mora com você. E olhe lá, todo mundo tá vestindo uma persona, né? Todo mundo em algum momento tá... E não, isso não é falsidade. Tu tem que se adequar de alguma forma no lugar que tu tá, não é? Isso não é falsidade, né? Isso aí é o teu personagem se conhecendo aqui. Mas é isso. Eu tinha tantas coisas pra falar, porque agora eu olhei pro teu cabelo... Eu queria falar do cabelo, só que eu tenho que terminar com essas perguntas aqui. Mas isso eu acho que dá tempo de falar. É porque me chamou a atenção, não sei se tu postou, da questão do teu cabelo, que tu alisava o teu cabelo. Isso foi uma grande mudança pra ti? Foi. E foi bem nessa fase de transição, saída do emprego, né, catarse, assim, existencial. E eu era loira, né, loira de cabelo liso, totalmente escondendo a minha identidade, né, querendo entrar num padrão aceitável. Tu sempre foi cacheada assim? Sempre. Desde criança? Desde pequena. Aí
A minha mãe ali sempre alisou o cabelo também. Então, a minha referência feminina já estava com o cabelo liso, né? Quando eu comecei a entender mais de vaidade, né? Na adolescência. Então, foi upa e tal. Eu comecei a alisar também. Aí, depois fiquei loira. E, cara, é muito legal, porque o Instagram fez um movimento para as cacheadas, assim, que foi muito legal. Eu acho que a gente deve muita coisa eu grisalhei pelo Instagram. As blogueiras de cabelo, né? Eu, assim, fico muito feliz porque eu comecei a olhar fotos e imagens de salão de cabeleireiro especializado em cacho, fazendo uma transição, né? O antes e o depois. Falei, cara, mas sabe que não é tão feio assim quanto eu achei que era, porque na minha cabeça, nossa, cabelo cacheado muito feio. Sim, porque daí tu começa a ter referências de mulheres maravilhosas, com aquele cabelão volumoso, porque o que chama atenção e faz parte de ti agora, já é o volume do teu cabelo. Porque cacheada muitas podem ser, mas é difícil assumir o volume. Porque o volume é tu dizer assim, ó, esse é o meu cabelo e ele, se precisar, ele vai chegar antes de mim. Exato. E me chamou a atenção que nesse festival tu tava com cabelão, né? Eu deixei muito volume. Nossa, eu sou apaixonada por volume hoje. Eu acho muito doido, assim, se realmente parecem duas realidades paralelas, né? Aqui eu não podia pegar um pinguinho de umidade, um frizz fora do lugar. E esse desapego, não um desapego com a aparência, porque eu me acho maravilhosa com o cabelo cacheado, assim. Eu não entendo como é que eu passei tanto tempo alisando. Mas foi uma transição dolorida, assim. Claro. Tirar todo liso até crescer, até você começar a ver. Dá vontade de voltar atrás. Dá, muitas vezes. Eu cortei sozinha o cabelo em casa, assim, de não aguentar mais aquela ponta lisa, sabe? Cortei sozinha. E aí, depois disso, né, uma liberdade e uma aceitação das duas, lado a lado. Porque se ver feliz com frizz, se ver bonita com frizz é um desafio. Eu sempre falo para as minhas amigas que têm cacho, e para todas parece isso mesmo. A gente aceita, mas é cultural, né? Parece que a gente tá com o cabelo bagunçado. As pessoas olham como se a gente tivesse bagunçado às vezes. E não é o diferente, né? É teu, meu, faz parte de ti. É minha identidade agora. Imagina se eu tenho cabelo branco desde os 25. Faz parte de mim. É a tua identidade. É uma cor. Exatamente. O branco é uma cor, assim como o castanho, como o ruivo. Só que daí aqui a gente vai muito além conversando, né? Porque a questão do grisalho é diferente do cacheado, né, gente? Tipo, o grisalho tá relacionado com velhice. E o cacheado, daí tu pega racismo junto, tu pega. Daí vai, né? Então, o que tem por trás da gente não assumir o cabelo da gente não é só acho bonito ou não. Não, é muito cultural, estrutural tudo isso, né, Grazi? Vem uma história. Porque eu comecei a olhar, eu falei, eu vou ter que começar a seguir mulheres grisalhas para eu ver beleza nisso. Isso. E aí eu comentei, eu tenho o Clube das Grisalhas, que é só grisalha. E eu dei sorte, vou dizer assim, essa palavra não tá usada corretamente, mas foi na época da pandemia. Porque daí na pandemia as mulheres não tinha como pintar, deixaram mesmo. E eu engravidei na mesma época, então eu deixei mesmo. Uniu tudo ali. Porque a transição realmente, eu não tive aquele período de transição de crescer assim, que eu acho que é o que acontece com o cacheado. É diferente a transição porque tu tinha uma coloração, você tava pintando. Eu fazia mecha pra disfarçar todo o tempo. E aí, anos e anos parou. E anos. É louco, é muito louco o que acontece. É só um cabelo, não é só um cabelo, né? É muito é quem a gente é. Você. Exatamente. E daí agora, mas e se um dia tu resolver pintar? Tudo bem se eu resolver pintar. Sou livre pra isso também, exatamente. Essa liberdade, é isso. Porque a gente, as caixinhas que eu falei, né? A pressão que a gente sofre de ter que se encaixar naquilo que as pessoas imaginam pra gente, né? Como assim? Nunca chegaram a falar pra ti? Eu achava melhor o teu cabelo antes.
Sabe que eu Ou acho tu não que dá liberdade? Eu acho que não, porque quando eu comecei a fazer minha transição, eu já era uma pessoa, eu sou uma pessoa bem reservada hoje, assim, sabe? Eu não saio muito. Eu tenho alguns amigos, assim, eu não fiz amigos novos, sabe? Tipo de sair junto, como era na faculdade, que era mais. Então, assim, a minha vida hoje é eu e o Arthur, por muito tempo, né? Alguns amigos antigos que ficaram. Mas não alguém com intimidade pra chegar e falar isso. E eu também não dou moleza, né? Se chegar a falar isso aí, vai ouvir. Não, eu também. pra mim comentar. Eu acho que a gente muito. tem que devolver o constrangimento pras pessoas, Uhum, sabe? uhum. Pra parar de. Houve um comentário quando eu fiz trança no meu cabelo no período de transição. Lembro também. Que eu lembro assim que ele tava muito curtinho, eu tava me achando muito estranha. E eu fiz trança. E aí eu fiz trança no momento que eu usei vestido de prenda. E aí houve um comentário bem tendencioso, assim, sabe? De uma outra mulher, né? Sempre vem de uma outra mulher, né? Mas assim, não. Eu acho que é você entender quem você é, né? Isso abala, mas não pode te tirar do teu centro, né? E para mais disso, eu acho que todas as experiências que a gente tem no dia a dia são um reflexo do que tá dentro da gente. Então, mais que isso, eu procuro me perguntar onde que eu não tô me aceitando que eu ouvi essa não aceitação do outro, sabe? Porque o outro é um espelho meu. Então, se ele falou algo que me doeu, então isso aqui tá aqui dentro, não é nele. Então, tem que resolver comigo, né? E eu acho que é isso. Eu quero ainda deixar ele crescer, ficar com o cabelão volumosão. Mas também, se algum dia quiser cortar, quiser pintar, né? A gente é livre. E cabelo cresce. Ai, que bom que deu pra contar essa história do cabelo, porque eu queria. Eu acho o máximo. Que legal, que legal. Então agora, Gé, é o Bate e Volta Smart Shop. Oba. Tipo, de frente com o Gabi, sabe? Adorei. Era o meu sonho, eu acho. Ai, muito bom. Eu falo uma palavra e tu que primeiro veio na mente, tá? Só pra lembrar que eu tô com esse smartwatch da Smart Shop, gente. Ele é chiquérrimo com a pulseira dourada. E eu vou dar play aqui, tá? Porque pode ser o teu acompanhante em todas as tuas atividades. Vou lá, tá? Foi felicidade. Aceitação. Tristeza. Tristeza. Caramba. Não é fácil assim, né? Nossa. Não é fácil. Qualquer coisa que vem na tua cabeça, uma palavra, uma frase, Eu acho que a tristeza tá muito atrelado ao não, ao tudo que a gente falou aqui até agora, né? Essa extrema identificação e apego ao personagem, ao que você é. Então, tudo que sai daquilo que você esperava, um julgamento, te torna mais triste. Mas eu acho que a tristeza é uma ilusão. Eu tento transcender ela, ver ela de outra forma, olhar de uma outra perspectiva. sonho. Me conhecer cada vez mais ter esse espírito de buscador, de entrar dentro de mim mesma e descobrir da forma mais transcendente e esplêndida o que eu sou. Arte. Tudo. É a expressão máxima do ser humano aqui, é o consolo, é o abraço, é o quentinho no coração quando você chega em casa de um dia não tão legal. Eu acho que a arte é muito subjetiva e ela tá nesse campo do lirismo, assim, com a gente, pra gente ver a vida como poesia, como música, como dança. Agora tu falou música. Mesma resposta, nossa, a música eu acho que é uma voz que se soma a tantos assuntos importantes e através dela você pode dizer tanta coisa que seria difícil falar em palavras. A música é um meio de chegar ao coração mais rápido. Olha só. Sucesso. É a vida.
Sucesso é liberdade, sucesso é poder fazer escolhas, né? Ter a oportunidade de escolher quem ser. Ousadia é? Ousadia é ter coragem de dizer o que você tem para dizer não quando você quer dizer não, dizer sim se você quiser dizer sim. Ousadia é liberdade também, liberdade para escolher. Medo? Não. Seria muito loucura eu falar que não tenho medo de nada. Alguns medos que nos ajudam a estar atento, né? O trânsito, aquela adrenalina que vem, mais um medo, assim, substancial, não mais, sabe? Eu aprendi a ver a vida de uma forma onde tudo me causa curiosidade, não medo. Comida? Eu amo. Nossa, eu sou uma comilona assumida. Eu amo cozinhar. Adoro sair para comer. As melhores experiências sempre estão relacionadas. Uma comida? Uma comida bem específica. Carne de gado assada no fogo, mal passada, com uma gordurinha bem espessa, arroz fritinho no alho, salada de batata com maionese caseira e uma bananinha frita. Minha nossa, deu pra imaginar. Esse é o meu prato dos sonhos. Bebida? Mate, com certeza, é o chimarrão. O que te faz sorrir? A busca, conhecer, adquirir conhecimentos profundos. Lugar? Dentro de mim mesma. Acho que é o lugar mais misterioso e mais encantador. Ser mulher é? Eu acho magnífico, eu acho lindo, eu ressignifiquei tanta coisa, a aceitação do feminino em mim. A gente tem uma magia dentro da gente e acho que as mulheres ainda não se deram conta disso, não todas, mas o divino que a gente traz dentro da gente é capaz de tanta coisa, de tanta magia, de tanta transformação, de criação. É tudo, é o perfume do mundo. Que lindo, gente! Acabou! Play não. Stop. É isso. Que papo maravilhoso, Jéssica. Eu ficaria horas aqui, Nossa, né? eu também. Acho que a gente aprende tanto uma com a outra, né? É muito bom. Eu quero te deixar um presente. Então, esse copo que tu tá tomando água é teu, tá? Uau! Ele é pra, de certa forma, eternizar, porque o inox é pra sempre, né? Que lindo. Então, pra tu lembrar desse dia, né? Pra tu se hidratar. Tu toma bastante água? Tomo. Sempre dá pra tomar mais, né? A gente tá sempre então vai te no ajudar, negativo. porque daí pode te acompanhar, né? Eu amei. E essa garrafa maravilhosa, agora eu tenho uma também, é da Sublink Personalizados. A gravação, gente, ela é muito perfeita, né? E além do copo térmico, camiseta, copo para evento, caneta, enfim, o brinde personalizado que tu imaginar, a Sublink tem. Então a Sublink é uma empresa daqui de Santo Augusto e agora tem... Opa! Deu blow. A Sublink é uma empresa daqui de Santo Augusto que manda para vários lugares que você precisar, tá? Os brindes personalizados, e tem uma loja física também agora. Então já segue a Sublink e já pensa aí em fazer sua encomenda do seu brinde para empresas, para festas, eventos, enfim. Amei, Sublink, obrigada. Sim, daí tu pode levar contigo e eternizar. Não é eternizar a palavra, é porque é uma coisa mais durável, né? Eu adorei, obrigada. Eu acho lindo esses copos, eu não tinha nenhum desse. Amei o presente. E eu também que bom, Jéssica. Tenho um presente pra você. Eu não sei quando que vai ao ar nosso podcast, mas eu sei que teu aniversário tá próximo. Sim. E eu amo dar livros. Esse livro não é novo. Eu olhei lá na minha estante. O Arthur vai ver agora que eu tô te dando. Roubou da estante. Esse cara, o Rick Rubin, ele é um produtor musical de grandes artistas. E esse livro aqui é uma doçura, uma leitura muito gostosa para pessoas criativas e para pessoas que querem criar. Ai, que lindo! E ele dá uma dica muito legal aqui no livro, que é você deixar a vida conversar com você. Então ele fala que sempre quando você passa por algum livro que te chama a atenção, você abrir uma página
e ver a primeira frase, que é a vida querendo falar contigo. Eu queria que você fizesse isso agora. Ai, muito obrigada. O ato criativo, uma forma de ser. Ai, gente, eu vou ler, né? Por favor, meta de 2026. Eu não sou muito de fazer meta, mas essa de ler eu preciso. Muito obrigada. Jéssica, muito obrigada. Obrigada, que encontro lindo esse nosso. Nossa, foi demais. Obrigada pelo convite. Obrigada por deixar eu contar minha história e pela sensibilidade. Você é uma mulher incrível. Você alçou voos grandiosos, tomou iniciativas aqui na nossa região. E você é uma inspiração para muitas mulheres. Obrigada gente, vai me fazer por chorar. ser isso e muito mais. Eu tenho certeza que teu ano de Jéssica. 2026 vai ser maravilhoso, Vai cheio de ser coisas boas. o nosso pra ti também, tá? Que bom te conhecer melhor. E acho que eu conheci um pouquinho, tem muito mais dessa Jéssica. Vai que tenha outras oportunidades de terminar uma térmica de mate num papo maravilhoso assim. Obrigada. Ai, obrigada eu, Grazi. Uhul! Beijos. Ai, que demais. Depois de 5 horas de podcast. Gente, que